Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós estamos hoje na primeira Santa Ceia do ano e numa etapa importantíssima, que é a igreja que torna gloriosa, que é a etapa que findou, a parte de largar os rudimentos da fé. Ela prossegue para satisfazer a vontade do Pai. Então, quando o cristão não fica só nos rudimentos da fé, mas ele começa a viver e satisfazer a vontade de Deus na terra, é que ele vai ter bênçãos que nunca viu na terra e para a eternidade. E aí ele é satisfeito por Deus com honrarias que nunca se viu antes. Então são revelações da igreja tornar santa e gloriosa. Então essa semana tem sido ministrado esta parte, como que Jesus priorizou a vontade do Pai e as bênçãos que o acompanharam, as consequências que vieram na vida dele. Então muitos cristãos podem pensar, mas isso é difícil, é luta, é impossível. Mas por isso que ele enviou o seu Espírito, para nos ajudar, corroborar, nos transformar a ser a semelhança de Cristo. Então quando a igreja vai andando no Espírito, desencadeia um grande avivamento. Então isso é o que Deus tem ordenado nesses últimos tempos para desencadear, porque a ordem de Deus já tinha sido falada há muito tempo, mas é com o tempo, no aperfeiçoamento, na obediência, nas provas, que ele vai liberando o plano dele. Então agora é a etapa de viver dentro da estrita vontade do Pai. Então a leitura que vai ser feita nesta Santa Ceia, primeira do ano, se você trouxe as Escrituras, vamos ler no livro de Salmo, onde vai ser feita a leitura nesta noite de Santa Ceia. Vamos ler Salmo 25, a leitura vai ser lida a partir do verso 14. Salmo 25, a partir do verso 14, onde vai ser feita a leitura. Nós vamos ler em duas traduções, de traduções bíblicas, Jerusalém e a Bíblia Mofat, que é uma tradução do espanhol para o português. Então vamos ler, diz o seguinte, Salmo 25, 14: os segredos da aliança de Deus é para aqueles que fazem a sua estrita vontade. João Ferreira de Almeida diz temer a Deus. Temer a Deus é ter a vontade absoluta de Deus guardada e praticada no coração. Então os segredos de Deus é para aqueles que fazem a estrita vontade de Deus. E ele então lhes fará conhecer ou saber os segredos ou as particularidades do concerto que ele fez Cristo com Deus, ou os segredos da sua aliança. No Salmo está o concerto, mas agora para nós é o concerto de Cristo com Deus. E então os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus passos de qualquer rede maligna ou de qualquer fracasso ao cumprir a sua aliança. Então veja que tudo só prospera se viver a aliança de Cristo. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então nesta semana e após a vigília que marcou o término de sair do rudimento da fé, Hebreus 6, e prosseguir a maturidade em Cristo, tem seguido agora a ordem de quem anda realmente no Espírito. Ele não vive só crendo ou vivendo por fé ou só pedindo bênção. Ele sai da meninice e passa a viver adulto na fé. Então aí ele começa a viver para satisfazer a vontade do Pai. Mesmo que a pessoa tenha fé, ele pode ainda ser derrotado, como foi pregado no passado. Se a pessoa viver na carne, menino na fé, ele vai ter as obras tudo queimada, como palha, feno e madeira. Mas se a pessoa estiver andando no Espírito e fizer segundo a vontade de Deus, é uma obra de ouro, prata e pedra preciosa.
Então por isso que você vê a igreja acabar, pastor adulterar, pessoas desviar, pessoa dar mau testemunho. Começa no espírito, termina na carne, porque não aperfeiçoa no espírito, no homem interior, e aí volta a carnalidade. Mas Jesus não vem buscar uma igreja na carnalidade, mas no espírito, segundo a mente de Cristo. Por isso que tem que prosseguir a maturidade em Cristo. Mas alguém pode perguntar, mas quem está convertendo? Já vai andar no espírito rápido? Vai. O que demora alguém sair do espírito da carne para o espírito é aqueles percalços da vida, se a pessoa não agir com uma palavra. E foi pregado, repetindo o Salmo 42, a unção da corça. A corça é um animal que ela não bebe água em qualquer lugar. Ela procura, suspira água e vai até onde está a fonte. Se ela beber da fonte, desencadeia na boca dela hormônios para tirar o mau cheiro da pele e a pele não ressecar. Só com água de fonte pura. É um segredo do animal que Deus criou para mostrar o cristão que vai andar no espírito. Ele sempre vai buscar a fonte que é Deus. Se ele beber água de outra fonte, pode matar a sede, mas o mau cheiro da raça adâmica continua. Por isso que Davi declarou: minha alma suspira por ti, ó Deus. Então o cristão, ele busca a intimidade com Deus, até o filhotinho. Por isso que quem está convertendo, ele já recebe o leite racional e ele já vai sendo direcionado a não ficar dependendo do bispo, do apóstolo, para o resto da vida ficar só atrás de novidades, mas de crescer espiritualmente. Então ele já é despertado a intimidade com Deus. Por isso que na igreja dos apóstolos rapidamente se convertiam, já rapidamente ficavam à semelhança de Cristo, porque o crescimento espiritual não é analógico ao crescimento natural, que demora 9 meses de gravidez, 7 anos para sair da infância, 18 anos para a maioridade. Não, no mundo espiritual você pode rapidamente crescer do mês para outro, em pouco período, convivendo com a unção de Deus. Rapidamente vai prevalecer o espírito, desenvolvendo o homem interior. Mas o problema é desencadear isso. Por isso que muitas vezes demora o avivamento, porque aqueles que Deus vai dando esta visão de semelhança de Cristo tem que ser aperfeiçoado. É os que mais sofrem, padecem, anos sofrendo, tendo que obedecer, crer, não duvidar, porque a glória de Deus custa um preço, que é a morte do homem adâmico. Mas na hora que muitos líderes, o homem adâmico morre, aí desencadeia o avivamento e os filhos espirituais são gerados fáceis. Foi até pregado nessa semana. E no domingo passado, a sua genética natural vai passar para os filhos. A nossa genética espiritual vai passar para os filhos espiritual. Então, quanto mais pessoas andar no espírito, mais rápido você vai gerar pessoas no espírito e mais rápido vão se converter e já virar espirituais, porque a genética espiritual mudou. Mas o problema é os pais iniciais converter, aceitar a visão. Estão labutando, falando, Deus mostrou muito tempo a ordem de Deus, mas o que tem ocorrido ao longo do tempo? Rejeição, abandono, traição, maldade, incompreensão, e até que Deus viu que não desistimos da obra dele, da visão dele, da palavra dele. Então ele falou: esse pode ir adiante, que não vai desistir mesmo. Então muitas vezes Deus até permite as coisas ocorrer, luta, labuta, perseguição, abandono, traição, rejeição, para ver se firmamos e queremos mesmo ser mudado e a visão de Deus. Então Deus dá uma visão, mas só porque a visão é dada da palavra não quer dizer que já vai cumprir. Ele aperfeiçoa, fundamenta e prova. Se passar todo o processo, aí vai gerar os filhos espiritual, aí que desencadeia o avivamento. Então veja os apóstolos, Jesus os provou, eles foram aprovados, aí a igreja inicia, e a igreja já começa na unção, porque os apóstolos já estavam vivendo no Espírito. O problema é iniciar. Então isso que tem ocorrido, mas graças a Deus muitos seguem o desejo da glória de Deus. Então quando chega o momento em que o seu espírito está fortalecido,
você começa a ser tocado por Deus e pensar qual é a vontade do Pai, aí é o sinal que já está andando no Espírito. Você não está vivendo só crendo, mas você já está no nível espiritual que vai se assemelhando a Cristo. Então foi pregado essa semana. Jesus falou para os discípulos, principalmente Pedro que estava perto: convém que o Filho do Homem morra e seja entregue aos pecadores. Aí Pedro fala: mestre, coitadinho de ti, não vai lá não, tu vai morrer, não faça isso não. Jesus aponta para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, não cumprirei a vontade do Pai, o cálice que Deus me deu. Então veja que Jesus priorizou a vontade do Pai, mesmo que ele confrontou Pedro e o chamou de Satanás. E Pedro podia ficar triste, abatido, mas importa a vontade do Pai. Lá na frente ele converte e entende que é a vontade do Pai que é a prioridade. Aí que ocorreu? Jesus, cumprindo a vontade do Pai, foi causa de eterna salvação para todos nós. Jesus estava pregando em uma casa após sair da Judéia. Depois os familiares dele chegam lá na porta daquela casa, irmãos, irmãs, Maria também, e Jesus é indagado por alguém: mestre, sua família está lá fora querendo te falar. E Jesus não vai lá fora e nem interrompe a pregação, mas ele levanta e fala: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem é minhas irmãs? É aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é minha irmã, minha mãe, meus irmãos. E os parentes ficou lá fora. Ele continuou pregando a vontade do Pai. Então a vontade do Pai, ela é confrontante. Mas o que ocorreu? Mas Jesus gerou discípulos ao fazer a vontade do Pai. Logicamente os familiares depois converteu, tanto que Tiago, ele não tornou um dos 12, mas depois ele converte, depois da ressurreição de Cristo, e torna líder da igreja, como Judas Tadeu, que escreve até uma carta depois. Mas eles não seguiam Cristo naqueles 3 anos e meio do discipulado, porque estavam ainda incrédulos concernente a Jesus. Mas Jesus priorizou a vontade do Pai. Veja que Jesus foi indagado por Filipe, que lhe falou: mestre, alguns gregos querem lhe falar. Isso foi pregado essa semana. E Jesus falou: não vou falar com os gregos, porque já estava chegando o tempo dele partir. O que os gregos queriam? Levar Jesus para a Grécia, porque a Grécia era o berço da filosofia. A palavra filosofia, amigos da sabedoria humana. Só que Jesus não quis ser honrado. Se Jesus fosse para a Grécia, ele não ia morrer, ele ia ser honrado lá no Areópago. Areópago é onde colocava as pessoas sábias, eminentes, para discursar. E o povo ouvia as filosofias e era dado um nicho para a pessoa como título. Mas Jesus não quis título humano, mas a vontade do Pai. Então ele não aceitou nenhum convite dos gregos, que Filipe foi intermediário para levar ele para a Grécia. E isso está nos evangelhos, se você já leu. Jesus falou: não vou atendê-los, está chegando o tempo do Filho do Homem ser entregue. Então Jesus priorizou a vontade do Pai, não preferiu títulos, confrontou Pedro, não atendeu nem a família, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, considerou sua família. E assim Jesus foi mostrando a vontade do Pai. Ele estava faminto, mas tinha que cumprir um dia inteiro de pregar na região da Samaria. E o que ocorreu? Mestre, vem comer, vem beber água. E ele falou: não vou agora não vou obedecer nem minha sede nem meu estômago. Minha comida, minha água é a vontade do Pai primeiro. Por quê? Porque ali naquele momento havia muitos ouvindo o evangelho que eram samaritanos, que na realidade eram judeus excluídos da nação judaica, que pela primeira vez estavam ouvindo a salvação, porque aquela prostituta, aquela mulher que estava lá no poço de Jacó, falou: hoje eu ouvi um profeta que falou tudo da minha vida, e deram crédito para ele. Então Jesus não tinha como sair daquele momento, porque ali ele estava pregando salvação para os judeus excluídos. Então ele não olhou nem para o estômago nem para a sede, mas para a vontade do Pai. Então veja que isto que é o cristão que vai andando no Espírito, ele prioriza a vontade do Pai, e a obra de Deus vai sendo feita. Então na medida que anda no Espírito, o que vai ocorrendo?
A Bíblia declara que Deus vai revelando os segredos da sua aliança para aqueles que temem ao seu nome, e Ele fará saber os segredos do seu conserto, para que nós venhamos a nos livrar de qualquer sistema maligno, mundano e profano, seguir o plano de Deus e Deus nos honrar. Então, quando você anda no Espírito e está dentro da vontade de Deus, você vai ver ideias novas e você torna um empresário riquíssimo. Por quê? Porque para cada um de nós há um plano de Deus na terra, tanto empresarial, ministerial, familiar, sentimental, de todos os níveis. Deus tem segredos da sua aliança para nós, e aquilo que Ele nos chamou para cumprir na terra, porque para nós aqui na terra tem ministério de socorro, de intercessão, de adoração, de pregação, de ensino da palavra, de servir ao próximo. São ministérios que se fundamentava na igreja dos apóstolos, que a igreja gloriosa tem o mesmo fundamento. Então, quanto mais anda no Espírito, mais o Espírito de Deus vai te falar: meu filho, vou te revelar os segredos do concerto que Jesus fez com o Pai, e você vai vivê-los. Aí o que Deus te chamou, você aplica esses segredos, e o seu propósito, o de Deus, vai cumprir na sua vida, e Ele vai te usar para o reino dEle. Enriquecimento, prosperidade, conquista, acolher o necessitado, o ministério prosperar, enfim, são várias honras que Deus dá para nós se andarmos no Espírito. Então há um segredo da aliança. Aliança foi até falado um pouquinho pela manhã. Se você for alugar uma casa, um contrato de aluguel comercial ou residencial, o que você vai encontrar no mundo jurídico, numa imobiliária ou particular? Você vai encontrar cláusulas que vão declarar obrigações, deveres e regalias no contrato. Então são muitas vezes contratos simples, mas você aluga uma casa e lá vai estar declarando: cláusula 1, entregue a casa como encontrou. Se pregar um prego na parede, tem que devolver da mesma forma. Se estragar uma fechadura, tem que pôr outra. Se quebrar uma cerâmica, tem que pôr outra idêntica, ou tirar todos e pôr nova. Não é assim o que vai declarando? Se também você for procurado pelo proprietário e for vender o imóvel, você é o primeiro que tem que ser consultado. Mesmo que o dono é o dono lá do imóvel, você que é o primeiro a ser consultado e tem direito de escolha de comprar o bem. Não é outro que o proprietário pode vender. Primeiro é você, é uma regalia do contrato. Então isso são cláusulas de um contrato, só para você entender como que é o concerto de Cristo com Deus. Há cláusulas que nos privilegiam, cláusulas obrigatórias, cláusulas defensivas e cláusulas que nos honrará de forma sobrenatural, na medida que andamos no Espírito. Por exemplo, se você abrir em Atos capítulo 13, é um segredo da aliança, mas só que já foi revelado para a igreja dos apóstolos. Mas há segredos para nós hoje. O que diz em Atos 13? Estava lá apóstolos, profetas, mestres, pregadores, os mais ilustres líderes da igreja dos apóstolos estavam lá. Então eles serviram a Jesus, consagraram, jejuaram, e depois, o que se faz lá em Atos 13? Consultaram ao Espírito de Deus. Ele é o majoritário, ele que dá a palavra final, ele é o líder maior e nós somos cooperador dele. É um segredo da aliança. Então, se nós falarmos Espírito de Deus, tu é o líder no ministério, somos só cooperador teu. Se a igreja toda orar, consagrar e falar: Senhor, te servimos, queremos que teu Espírito, que é o majoritário, fale com todos nós, dirigindo a obra que é para ser feita no coração do Pai. E ele vai falar e não vai fracassar, e vai dar resultado, vai ter avivamento. Traga agora para a sua empresa. Você é um empresário, tem sócios, você, sua família, ou algum outro sócio, ou alguma outra pessoa. Se você falar: eu não sou dono, pela nova aliança, eu sou só cooperador do Espírito Santo, porque na nova aliança, tudo é de Jesus, feito por Ele, para Ele e por Ele. Não foi pregado nessa semana em Colossenses? É a vontade do Pai.
Então você fala, eu estou andando no Espírito, eu faço a vontade do Pai. Então quem manda em mim em tudo é o sócio maior, majoritário, eu sou minoritário. Então o Espírito de Deus, eu te coloco no contrato, mesmo que a Receita ou a junta comercial não vai registrar, mas você pode fazer um contrato à parte seu e põe lá Espírito Santo, sócio majoritário, e consagra a Deus. Tem validade mais do que em repartição pública, tem validade no mundo espiritual. É um segredo da aliança. E o que vai ocorrer? Você vai enriquecer, prosperar e ter vitória sobrenatural. Esse foi um segredo de nós termos tido a vitória na rádio comercial, que tinha perdido tudo. Até os líderes anteriores falaram, não, entrou lá na licitação, perdeu, ficou lá para terceiro, quarto lugar, e não teve resultado nenhum, não adiantou nada. E até uns lá riam de mim, falando, não conseguiu nada. E falou que Deus ia abençoar, que a visão é de Deus. Só que um dia eu falei, Senhor, Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Tu deu a visão já há muito tempo, e eles não acreditam, zombam, debocham, abandonam, e muitas vezes preferem ouvir outros do que a vontade do Pai. Mas um dia o Espírito de Deus falou, meu filho, me coloca como aquele que é o dono desta empresa. Se você quiser, eu posso te mostrar o contrato da Plenitude de Comunicação, que não é registrado na junta, mas registrei diante do Espírito Santo. Está lá meu nome, da minha esposa, que é os sócios, e está lá sócio majoritário, o Espírito Santo de Deus. Aí sabe o que ocorreu? Ocorreu que as empresas que tinham ganhado, eles iam tomar posse, foi desclassificado. A segunda foi chamada, foi desclassificada. E depois eles nos convocam e nos deu a vitória. Como que mudou a história? Porque o Espírito de Deus tornou majoritário. E agora está aí atuando, e logo o canal vai funcionar. Mas anos e anos sofrendo, anos e anos sendo debochado, derrotado e lubridiado por pessoas e abandonado. Mas o Espírito Santo foi falando, meu filho, na medida que anda no Espírito, vou te falando os segredos da aliança, vou te falando os segredos dos que temem a Deus, vou te mostrar o que Cristo fez com o Pai, os segredos do conserto que serve para a sua vida pessoal, empresarial, ministerial, familiar, em todas as áreas. Esse é o segredo da aliança, e se você aplicar isto, vai cumprir toda a vitória. Então veja que Jesus vivia para fazer a vontade do Pai, sujeitando ao Espírito de Deus, e os segredos da aliança vai se revelando para aqueles que temem a Deus. Esse é um segredo de você pôr o Espírito Santo majoritário, de você ter coinonia com Ele. O que é coinonia? Paulo escreveu, a graça de Jesus, o amor do Pai e a coinonia com o Espírito Santo esteja convosco a todo momento. O que é coinonia? Já foi falado. Coinonia vem da palavra colar, grudar, é passar cola num papel e colar o outro, fica colado. Isso é a coinonia com o Espírito Santo. Então tudo que você for fazer, fala, Espírito Santo, estou grudado a ti, eu coopero contigo. Posso viajar, posso passear, posso ir na festa, posso pôr essa roupa, não como legalismo. Ele é que é majoritário. Então até nas coisas íntimas individuais, ele segue a nós e nós seguimos a ele. Mas ele é o majoritário, ele tem que ser perguntado primeiro. É um segredo da aliança de Deus com Cristo para nos abençoar. Quem teme a Deus tem temor a Ele. Então ele que dá a palavra final na igreja, na empresa, ele tem que ser majoritário nos papéis, nos contratos, mesmo que não registra em juntas legais, humanas, mas você pode fazer diante de Deus. É um segredo da aliança, de você declarar isto verbalmente, escrito, firmado de todo o coração. Por quê? Porque lá na nova aliança, na igreja dos apóstolos,
Não havia esta obrigatoriedade da burocracia que existe hoje. É carimbo para cá, carimbo para lá, é repartição para cá, e tanta burocracia para ter mais lucro o Estado, e corrupção, engano, que não adianta nada essas burocracias. Então é papel, mas o principal é o Espírito de Deus. Então, se você viver desta maneira, você tendo chamado o socorro, vivendo o Espírito, ele vai te falando o que é o segredo dele para a sua vida. Então você pode pensar, mas todos vão virar empresário? Não, pode ser uma outra área, que mesmo assim você vai ser honrado, porque todos que andam no Espírito, ele vai colocar em honra e destaque, para a sua obra prosperar na terra e para a eternidade. Quem anda no Espírito segue esse princípio. Você pode ver a vida de Barnabé. Barnabé era um homem riquíssimo, que seguiu o apóstolo Paulo. Ele pôs lá toda a sua herdade no pé dos apóstolos, e a igreja prosperou mais ainda. Uma unção de socorro que ele tinha, um homem que é lembrado eternamente pela sua obra, porque já andava no Espírito. Então você vai descobrindo os segredos da aliança para a sua vida, e quanto mais pessoas andam no Espírito, mais ele vai falando, vai te mostrando o que ele tem para nós, o que ele prontificou para nós. Então a aliança de Cristo é comparado a um contrato. Por isso que falamos, se você pôr ele majoritário na sua vida, como é o direito dele, ele toma as rédeas da situação, muda a história. Se a igreja põe ele em prioridade, muda a história. Mas tem pessoa que fala, eu acho assim, pensa assim, eu acho desta maneira, e acaba perecendo. Então você tem que tomar cuidado. Quem anda no Espírito, o inimigo não tem como atacar. Foi até pregado sexta-feira. Por que que os amalequitas atacaram Israel e venceram batalhas contra eles? E o que os amalequitas fizeram? Mataram os velhos, os anciãos, e mataram as criancinhas. Por que que permitiu Deus fazer isto? Porque Israel estava murmurando demais, e ao longo da história Deus não agradou da maior parte deles. Aí deu margem ao ataque. Por isso que andar na carne traz derrota. E houve o ataque em Israel, e aqueles anciãos eram aqueles que iam ajudar Moisés, os 70 anciãos que iam ter o mesmo espírito, e as criancinhas de colo matou muitas. E o que foi pregado? O diabo, quando não vê que a igreja está andando no Espírito, ele ataca para quebrar a inocência da igreja. O que é inocência? A pureza da alma, porque nós temos que agir como criança, sem maldade, malícia, sem ódio contra ninguém. Mas se andar na carne, o inimigo atua para destruir isto. É de mal, hipócrita, engano. Israel sofreu muito. E matar os idosos? O idoso é o conselho de Deus. Mataram aqueles anciãos que ajudavam Moisés. Aí, o que ocorre? Mata os anciãos, que para nós representa o conselho de Deus. Aí a pessoa começa a ouvir qualquer um. Não, vão ali, vão acolá. Não, faz isso, esse bispo está com nada, esse pastor não presta, essa visão aí não é com nada, e não adianta isso não. Aí começa a ouvir qualquer um. Isso que ocorreu de Amalequita atacar Israel. Aí Deus vê que Saul torna rei e dá ordem: Saul, destrua os amalequitas agora, porque eles mataram os idosos de Israel e as crianças, e não poupe nada deles. Aí Saul poupa o gado, poupa o rei Agag, e Samuel fala, Deus com ele: Samuel, me arrependo de ter posto Saul como rei, porque ele não cumpriu a minha vontade. E Samuel chora: meu Deus, tenha dó dele, dá mais uma chance para ele. Deus falou: não. Por que que Deus quis destruir os amalequitas? Porque lá atrás mataram os anciãos e as criancinhas, que eram os conselheiros, que era o futuro de Israel, a pureza que ainda agradava a Deus em Israel. E Saul perdeu o reinado, e morreu incrédulo e pereceu. Mas Davi procura fazer a vontade do Pai e implanta o reino dos céus, porque fez a vontade de Deus, andou no Espírito. Então veja o problema da carne, atrapalha o mover de Deus. Por isso que o pior inimigo nosso é o homem adâmico,
É o que foi pregado, oro no Espírito, declaro: meu pior inimigo é eu mesmo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Vivo cada dia minha morte. É sempre falado. A igreja tem que orar para morrer o homem adâmico. Eu falava isso para o ministério: vamos fazer uma campanha de orar para morrer. Aí o líder falou: se você fizer essa campanha, vai todo mundo sair da igreja. O povo tem medo de falar até de morte, de caixão. Você vai falar de campanha para morrer? Mas Paulo declarou: vivo cada dia minha morte. O povo quer ouvir cura, casamento, dinheiro, riqueza, sombra e água fresca. Não é o que os ministérios estão pregando. Só que o evangelho da mente Cristo é diferente. É muito fácil pregar legalismo, só contenção, que é aquilo que agrada a pessoa, pregar por fingimento, por vanglória, por contenda, mas devemos pregar segundamente Cristo, a igreja torna gloriosa. E o grande segredo é este: ao virar espiritual, você vai cumprir a vontade do Pai, e Ele começa a te dar os segredos da aliança. Você vai enriquecer, você vai prosperar. Eu já até falei há tempos atrás do Mr. Green, que é um grande atacadista americano. Começou uma portinha de nada, e ele tem a biografia dele andando no espírito. Até esses grandes tratoristas aí que compra Caterpillar é um grande crente que ficou rico também, dessa maneira, orando no Espírito, compreendendo a vontade do Pai, e todos puseram o Espírito Santo majoritário na vida deles, e logo começou a ouvir ideias novas, logo o Espírito Santo operou, logo veio ideias que ninguém teve, e a glória de Deus manifestou. Então não é querer simplesmente ter bênção, é fazer a vontade do Pai. Então isso se aplica no ministério, na família, na empresa, em todas as áreas que Deus te chamou antes da fundação do mundo. Vai desencadear um grande avivamento, vai operar coisas gigantescas o andar no Espírito. Aí você vai notar que não é a mensagem: dá o carro, dá a dentadura para a igreja, dá a botina, aí você fica rico, dá o sacrifício. Não é isto. Esse evangelho não tem nada a ver com a mente de Cristo. Jesus já pagou tudo para nós. Ele quer que andemos no Espírito. Tem que usar aí a camisa branquinha, se usar vermelha é pomba gira. Irmão, já vivi tudo isso. Ao longo do tempo Deus permitiu eu ir atrás da igreja tornar gloriosa, e só me decepcionei para todo lado. Cheguei ao ponto de ter que dormir de paletó e gravata, porque era proibido dormir de pijama, sem ir para o inferno. Era proibido até tomar banho de sabonete, que era vaidade, tinha que tomar banho de sabão de coco, senão ia para o inferno. Evangelho de legalismo, é de rir, mas é de chorar. Mas por que Deus permitiu tudo isso? Porque ao longo do tempo Ele chamou, mas aí induzido por outros, ou até para saber como que é, ou para ver como que é as coisas. Eu falei: será que é viver engravatado e de paletó e gravata até para dormir, tomar banho de roupa, nem ver o próprio corpo para não pecar? Isso vai trazer a glória de Deus? E não adiantou nada, foi pior. Mas um dia Deus falou: meu filho, lembra que eu te falei que quando ter a mudança, quando morrer o homem adâmico, quando orar e orar no Espírito, vai desencadear a glória do teu Deus. E isso tem que ser feito. Não adianta rodear para cá e para lá. Então certo dia eu falei com os líderes: já me levaram para esse ministério, já quiseram pôr sabadista, já quiseram pôr G12, já quiseram pôr de tudo para ver se a glória de Deus manifesta. Não vem nada. Eu me lembro que eles falaram: o G12 em 5 anos vai mudar o Brasil. Já passou 12 e não mudou nada. E tem igreja aí com G12 para cá, para lá, agora nem G12, é G3, já não consegue mais, e vira só encontro para cá, encontro para lá, e fica do mesmo jeito as pessoas, e não muda, é o oba-oba. Pode até fazer, mas só que não muda, senão mata o homem adâmico. Mas então Deus foi falando: se você não orar no Espírito, não orar para morrer, não orar para combater o homem adâmico, vai ter problema ainda, a visão não vai cumprir. Mas um dia eles falaram: pode ir que está abençoado. Me tiraram, assinaram, sem eu pedir, sem sair, sem reclamar, sem rebeliar.
fui tirado sem pedir, sem até saber. Já estava tirado há um ano, antes de eu saber, já tinha me tirado. E certo dia Deus falou: meu filho, tu está livre já, vou lhe mostrar agora o que tem ocorrido. É as visões que eu fui falando, anunciando. E esse ano que passou foi isso: sair do rudimento e prosseguir a maturidade em Cristo. E agora estamos nesta fase, e a satisfazer a vontade do Pai. Quem satisfaz a vontade do Pai começa a revelar segredos da aliança, e tenho convicção de falar que é a verdade isto. Cada vez se revela segredos da aliança que muda a história. Então hoje vai marcar na sua vida muitas coisas. Segredo de Deus vai ser revelado para você. O seu chamado que você tem no corpo de Cristo, Ele vai mostrar para você se é um ministério de socorro empresarial, de adoração, de pregação, de ensino da palavra. Em tudo que a obra de Deus precisa, todos unidos, a glória de Deus manifesta, mas andando no Espírito e fazendo a vontade do Pai. E logo você começa a ouvir o Espírito de Deus: meu filho, tu sabe agora que eu sou majoritário? Então me coloque como majoritário e fica colado a mim, que vou lhe mostrar o que é para fazer. E você faz. Veja que em Atos 13 a igreja cultuava ao Senhor e falava: Espírito Santo, fala agora e dê a palavra final. É o que vamos sempre fazer ao ministério glorioso. Mas há coisas individual para a sua vida pessoal, familiar, empresarial, coisas da sua vida que é reservado única, exclusivamente para você, para o corpo de Cristo e adiante. Há segredos da aliança que Ele revela aos que temem a Ele. Então tem na aliança as regalias, os deveres e os privilégios. Então o Espírito Santo quer ajudar. Então essa é a parte agora do Espírito Santo ser o majoritário. Ele leva a vitória. Ao você ter coinonia com Ele, é um segredo da aliança, Ele vai te honrar cada vez mais. Quanto mais você tem intimidade com Ele, Ele vai escrevendo a palavra nas tábuas do seu coração. Você vai tendo a visão celestial. Outro segredo do mundo espiritual, você vai notar que você vai desenvolvendo a quarta dimensão espiritual. O que é a quarta dimensão? Porque nós temos a dimensão, a altura, a largura, é a dimensão natural do mundo que nós vivemos. Mas tem um mundo espiritual, que você vê o invisível, vê lá na frente, você já vê do alto a baixo. Quem vive a vontade do Pai é igual subir um prédio e olhar lá para baixo. Você já consegue ver o que vai ocorrer lá na frente. Isto é segredos da aliança, de você não viver mais confrontando o problema, você já vê lá na frente a questão, o andar no Espírito, viver satisfazendo a vontade do Pai. Então essa é a parte inicial agora, que vai começar a partir de hoje, nessa semana, mais uma etapa: revelar para a sua vida segredos da aliança. Você pode estar dormindo, Deus te fala no sono, orando, ou você está trabalhando, vem aquela ideia, um lampejo na sua mente, vem algo no seu espírito lhe falando. É os segredos da aliança se revelando. Por que fala segredo? Porque muitas vezes é algo que cabe a você e Deus saber, mas muitos já são revelados. Mas se falar o segredo e alguém aplicar, não vai adiantar. Por exemplo, se um cristão está na carne, ele vai falar: então vou pôr o Espírito Santo majoritário no meu contrato social. Se estiver na carne, não vai adiantar nada, vai ficar lá. Mas se você já está na obediência de Deus, do Espírito, você começa a ver os resultados impressionantes, os segredos sendo aplicados em cada área da sua vida. Então vem ao longo dessa etapa, você vai notar se é área de socorro empresarial, de adoração, na pregação, no ensino, em qualquer área, de ajudar o próximo, do socorro, de servir as pessoas, tudo, se fizer na vontade do Pai, desencadeia um grande avivamento. Isto é os segredos da aliança, e Ele revela aqueles que temem a Ele, e Ele tem prazer nisso. Esta é a primeira etapa. Então algumas palavras já foram pregadas. Jesus confrontou Pedro, Jesus não foi lá fora atender os familiares, mas falou: minha mãe, meus irmãos que fazem a vontade do Pai. Não atendeu o pedido de Filipe, que queria
atendesse os gregos para ir para a Grécia. Jesus não atendeu, ele cumpriu a vontade do Pai e fez o que Deus mandou. Não parou de pregar naquele dia, mas falou: minha água, minha comida é a vontade do Pai. E assim, quem vive no Espírito vai sendo honrado por Deus na terra e para a eternidade. Isso que Deus quer, um povo que ande no Espírito e cumpra a vontade dele. Então existe uma aliança. Essa aliança é inquebrável. É a única aliança que nunca mais quebra, porque as alianças anteriores todas quebraram. As alianças anteriores todas fracassaram, mas a aliança em Cristo é para sempre. E a aliança em Cristo, ela tem ainda a graça do Espírito Santo para nos ajudar a cumprir a ela. Ele é o Paracleto, o ajudador, aquele que vem corroborar conosco. Então vamos viver no Espírito. Vamos adiante. Ah, bispo, mas pastor, eu não tenho ouvido muita mensagem. Mas não preocupe, não foi falado. Se você abrir o coração, o seu crescimento pode ser rápido quanto quem já está ouvindo muito tempo. Porque o Espírito de Deus, ele abrindo o coração a ele vai entrar e fazer a obra gigantesca. Não há tempo mensurável para Deus. Agora já foi pregado. O problema inicial é os pais na fé serem espirituais, ou a visão de Deus desencadear. Começou, aí gera filhos espiritual. O problema é este. Mas essa fase já passou. Muitos aqui já estão andando no Espírito, andando segundo o coração de Deus, andando segundo a palavra do Pai, que já estão em condição orar no Espírito, andar segundo a mente Cristo, desencadear o homem espiritual, combater o homem adâmico, já pode gerar filhos espiritual, já viver a vontade do Pai, porque tem irmãos e irmãs que já declaram: não, minha comida, minha bebida é a vontade do Pai, meu prazer é a casa de Deus, contemplar e aprender no seu templo é orar, é buscá-lo, é ir direto à fonte. Já tem vários que têm isso, consequentemente vai gerar filhos na fé. Mas tome cuidado, enquanto tem carnalidade, o principado de Amalequita pode atacar, como atacou Israel. E o que ocorreu com Israel é retrato para a igreja. Matou os idosos e as criancinhas. Quando começa a matar os conselhos de Deus e tirar a inocência das pessoas, é ataque demoníaco. E Saul teve a chance de destruir os Amalequitas e poupou a eles. Então tome cuidado, ande no Espírito, porque você vai ter o conselho de Deus, e o Espírito Santo vai te levar à inocência. Andar no Espírito é ter o coração puro. É onde o diabo quer atacar para a pessoa andar na carnalidade, porque a carnalidade é contrária à pureza da alma. A carnalidade é contrária ao conselho de Deus, quer ouvir qualquer um, quer o que agrada a carne, agrada a si mesmo, e não ouvir o conselho de Deus. Mas Davi, ele assumiu o reinado e aquela questão se resolveu. Mas até hoje, devido à desobediência de Saul, tem consequência hoje, até hoje na terra, porque os amalequitas fugiram. E o que ocorreu? Eles foram para outras nações e fundaram o califado. Hoje é derivados aí da Palestina, os muçulmanos, nação árabe. Muitos são terroristas, destruidor, não está aí nos jornais? Tudo que está ocorrendo de terror, de maldade, é devido lá à desobediência de Saul, que não destruiu os amalequitas, como também a desobediência de Sara, que não esperou em Deus dar o filho da promessa para Abraão, enganou ele, deu outra mulher para ele, que era Agar, e ela ficou grávida e nasceu Ismael. E daí nasce os árabes, que são primos do judeu, que desencadeia as nações árabe e muçulmana, e Amalequita junta com o palestino se soma com o árabe e vira esse terror que está no mundo. Por isso que os anticristos vão aparecer dessas nações, que é uma revelação dos últimos tempos. Tudo por causa de desobediência. Mas a igreja que obedece muda a história. Então que você abra o coração e fala: Espírito Santo, eu quero viver os segredos da tua aliança e quero viver aliançado com o Senhor para sempre, andando no Espírito. Então amanhã segue a mensagem, que agora é a nova fase que vai seguir. E essa Santa Ceia marca essa fase agora. Viver os segredos da aliança,
viver estritamente o que o Senhor planejou para nós, obedecer com amor e carinho, sujeito ao seu Espírito. Quem crê assim diz amém. Então, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, fiquem agora de pé. Os pastores, obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas vão arrumar a mesa aqui à frente. E nós vamos então orar agora, preparando para a primeira Santa Ceia do ano. Renova o voto de servir a Deus. Renova o voto de servir a Jesus. Renova o voto de andar no Espírito. Renova o voto da unção da corça, que é suspirar pela fonte que é Cristo, e não ficar de um lado para outro para só matar a sede, mas depender de Deus para sempre. Não deixe a carnalidade dominar, não deixe os amalequitas matar a criança, os idosos, senão você vai perder o conselho de Deus, a inocência, e vai fracassar. Mas os que obedecem a Deus prevalecem para sempre. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo a esta grande campanha que completa hoje, vivendo na obediência do Pai, e nessa etapa agora, recebendo os segredos da aliança de Deus, recebendo os segredos da aliança eterna, e vivendo esses princípios do Senhor. Senhor, e quem vive no Espírito, recebe o segredo de Deus, e prospera na empresa, no trabalho, nas atividades, na família, no ministério, em todas as áreas. Quem vive aliançado com o Senhor, ele tem segredo da sua aliança para operar na terra e para a eternidade. Que a igreja torne realmente santa e gloriosa, andando no Espírito, satisfazendo ao Pai, vivendo segundo o coração de Deus. Pai, confirma tão grande avivamento sobre todos os presentes, ó Pai. Ó Senhor, opere nesta primeira Santa Ceia do ano, e este ano está consagrado a Ti, como ano que marca os que fazem a vontade de Deus, duram para todo sempre. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, a cumprir os Teus propósitos, a cumprir os Teus desígnios, a cumprir a Tua vontade, ó Pai, de todo o coração. Confirma, Pai, tão grande avivamento sobre todos os presentes, ó Pai. Aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, aviva este santo e maravilhoso ministério, Senhor. Pai, há muito Tu falaste, mostraste a ordem para ser pregada, mas quanto empecilho, muralha, barreira, impedimento, rejeição, abalos, mas Tu percebeu que tudo que ocorria, tudo que ocorreu, tudo que se levanta, temos, ó Pai, declarado, Senhor, mas quero fazer a Tua vontade até o fim. E Deus então deu a ordem para a igreja tornar santa e gloriosa, naquilo que Ele já tinha falado há muito tempo antes, porque primeiro Deus mostra, depois Deus confirma, depois Ele aprova, e depois Ele edifica, e Ele desencadeia aquilo que Ele quer fazer, e vai passando para muitos outros o seu mover sobrenatural. Aviva a Tua obra, Pai, que a igreja torne santa e gloriosa. Abundante graça a todos. Renovamos o voto de aguardar a Tua volta, de esperar o dia do Senhor que se aproxima. Ó Pai, nos ajuda a fazer a Tua vontade, a cumprir a Tua palavra, a cumprir a Tua vontade, a cumprir o Teu querer e Teu efetuar. Nos purifica, Pai, nos ajuda a andar no Espírito, fazer a Tua vontade, cumprir a Tua palavra. Nos ajuda a fazer tudo segundo o Teu Espírito. Senhor, mostra os segredos da Tua aliança. Tu revela os segredos da Tua aliança para os que temem. E segredo da aliança envolve o comércio, a empresa, a família, o ministério, qualquer área da vida, na terra e para a eternidade, porque os segredos da aliança é para todas as áreas da vida, porque implica dependência total ao Pai, ao seu Espírito, e quem vai temendo a Ele
Ele vai mostrando os segredos que Ele tem com cada um para desencadear riqueza, avivamento, crescimento, fartura, conquista de multidões para o avivamento, para a igreja tornar gloriosa, para levanta mesmo um povo segundo Deus, opere grandissimamente em mais esta Santa Ceia, primeira do ano, está consagrada a Deus para vivermos segundo a vontade do Pai, em nome de Jesus.